E aí, gente, tudo bem? Retomando aqui os vídeos que a gente estava fazendo, eu quero fazer um vídeo a respeito dos 3 atos. Né? Os famosos 3 atos que vêm de lá de Aristóteles, né? E que tanta gente fala e que existe uma certa confusão também. Então, explicar um pouquinho, né? Dentro da escrita, né? Seja lá o que você estiver escrevendo no campo da ficção, mesmo no documentário, a gente percebe que existe toda a história, ela possui 3 atos, certo? Que se dividem basicamente em apresentação, confrontação e resolução. É muito fácil as pessoas simplificarem isso e dizerem, eu entendi, é tipo início, meio e fim. Tem muito aluno meu que fala isso. Um aluno ontem me perguntou, né? Entendi, então é que nem como a gente faz redação, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, é mais do que isso. Porque quando você está fazendo uma dissertação, você está falando sobre você está expondo uma ideia, defendendo uma ideia, tá? No caso de uma história, eu preciso de um protagonista, mesmo que eu queira defender essa ideia. Não importa a ideia que eu queira defender, eu preciso de alguém, de um personagem, ou de um grupo de personagens, às vezes o protagonista é mais que eu preciso de um personagem que viva, né, que sofra e que faça coisas acontecerem. Né? Esse personagem tem que ir em busca de alguma coisa. Então não é só início, meio e fim. É muito mais do que isso. Quando a gente fala em apresentação, que é o ato 1, eu tenho que mostrar quem é esse personagem. Tá? Quem é ele? O que ele faz? Qual é o cotidiano dele? Qual é o mundo dele? Para que eu faço isso? Mas isso é necessário? Eu já não posso botar já ele lá lutando lá contra os inimigos? Não. A apresentação é fundamental para criar empatia no espectador. O espectador, o leitor, né, do que você está escrevendo, ele tem que se identificar profundamente com a pessoa que você está, com o protagonista ou o grupo de protagonistas. É por isso que ele vai continuar seguindo a história. Se ele não se identificar, se o ato 1 falhar, ou não existir, ou for um ato 1 mal construído, a pessoa vai parar de ler, vai parar de assistir. Essa é a questão. Então, é por isso que a apresentação é tão importante, o ato 1, certo? Eu preciso de alguém que vai fazer alguma coisa, entende? No primeiro ato eu mostro quem é esse alguém, antes de fazer essa coisa, antes de entrar na aventura, certo? Eu preciso saber quem é esse alguém, para que eu torça por ele, para que eu sofra com ele, eu preciso me identificar com essa pessoa. Então você, como escritor, o ato 1, você vai apresentar essa pessoa. Você vai apresentar o mundo que ela vive. Qual é o cotidiano dela? O que ela faz no dia a dia? Qual é o mundo, o entorno, né? As pessoas com quem ela convive, o lugar onde ela mora, geralmente, o lugar onde ela trabalha, tal. Quais são os anseios dela? Geralmente no ato 1, a pessoa está meio numa zona de conforto ali. Ela está levando uma vidinha que geralmente não é tão miserável, mas também não é o que ela realmente quer, né? Uma vida legalzinha, digamos assim, mas está na zona de conforto, tá? E o ser humano, ele tende à zona de conforto, né? Até por uma questão instintiva mesmo, de instinto de sobrevivência. A gente tende a recuar diante de mudanças muito drásticas, acontecimentos muito uau, né? A gente, não, meu Deus, minha vida tá boa assim, pra que vai mudar tanto, entendeu? Então, no ato 1, ela tá na zona de conforto, na vidinha dela, você apresenta o mundo dela, como é que ela vive, tal e tal. Ato 2 já é outra coisa.
O ato 2 é quando a pessoa aceita ir para a aventura. Seja lá que tipo de aventura for, o que a pessoa busca, não sei o que ela busca conquistar a pessoa amada, conquistar o trono de ferro, conquistar poder, conquistar dinheiro, fama, conquistar vingança, quer se vingar, quer vingar alguém, quer escapar de algum lugar horrível que ela vive, quer salvar alguém, resgatar, enfim, seja lá o que for. O ato 2 vai ser a pessoa indo em busca disso. Mesmo que de início ela não queira, mesmo que de início, não quero, tal, que é muito comum essa recusa, né? Essa coisa de, não, eu não quero pegar esse serial killer, diz o policial, né? Eu quero me aposentar, já chega, eu saí da polícia. É muito comum isso, né, em policial americano. Não, já chega, pra mim já deu, tal. E aí acaba que ele é obrigado a pegar o serial killer. O serial killer é o pior caso que ele já teve na vida, vai ser a experiência mais marcante da vida do cara. Beleza, então ela vai enfrentar de qualquer jeito, mesmo que seja contra a vontade, a pessoa vai passar por vários obstáculos, indo em busca de alguma coisa, poder, dinheiro, matar alguém, capturar o assassino, seja lá o que for, certo? E aí vai aparecer um monte de gente que vai tentar impedir. Geralmente são pessoas, né, que é o chamado antagonista, ou os antagonistas, e além de outros obstáculos que vão aparecer pelo caminho aí, né, e ela vai enfrentando. Esse é o ato 2, que é o maior ato, tá? É a maior parte da história, boa parte da história, 50% da história tá ali. O ideal é que tenha bastante conflito, muito acontecimento, né? A pessoa quebra a cara várias vezes. Quanto mais a pessoa quebra a cara, quanto mais a pessoa sofre, melhor. É um negócio assim, é uma fórmula mesmo. As pessoas gostam de ver os outros sofrendo, tem esse lance mesmo. Então, bota o seu personagem para sofrer, bota ele para comer o pão que o diabo amassou. E aí, depois de tudo que ela enfrentou, geralmente tem gente que costuma dividir o segundo ato entre ação e reação. Primeiro a pessoa vai em busca, né? E aí consegue algumas coisas, consegue dar alguns passos, consegue algumas vitóriazinhas, é a ação. E depois a reação, é quando vem os obstáculos maiores ainda, reagindo às ações dele, né? As forças contrárias ao que ele quer. Então aí é porrada, tá? Então, geralmente o segundo ato é dividido em 2 partes. E, por fim, é a resolução. Claro que entre o ato 2 e o ato 3 existe o clímax, tá? É o famoso clímax, é um momento auge, onde a sua história está no topo da emoção. É mais ou menos na divisão entre ato 2 e ato 3. E aí era o momento em que o herói luta com seu arqui-inimigo. É um momento em que ele vai enfrentar a pior coisa que ele poderia enfrentar, aquilo que você tanto teme durante todo o filme, durante todo o livro. Você teme tanto por isso, e aí de repente isso acontece. Aquilo que você mais teme, que o personagem mais teme, e que você fala, não vai conseguir, não vai dar certo. É o chamado ou tudo ou nada, é o clímax, tá? Então é um momento auge mesmo, você prepara, muitas vezes o clímax ele é pensado até antes de toda a história acontecer, porque é o momento mais emocionante, e a história toda nasce a partir do clímax, muitas vezes. Alguns escritores fazem assim. E aí, por fim, depois de tudo isso que ele passou, né, vencendo ou perdendo, conseguindo ou não o que ele quer, porque muitas vezes o personagem não consegue, mas assim, tem que ficar claro que ele aprendeu alguma coisa disso, que ele mudou, que ele mudou de alguma forma, entendeu? Ou melhorou, ou piorou, não sei. E aí é que vem a resolução, tá? Que é como é que as coisas ficam depois de tudo o que aconteceu, depois de toda a aventura pelo qual o protagonista passou. Esse é o ato 3. Como é que as coisas ficaram? Como é que vai ficar agora? Tá? É basicamente isso. Dar um desfecho.
tá? Essa é a estrutura dos 3 atos. Tem muito mais ainda para eu falar, eu então vou fazer vários vídeos a respeito de coisas relacionadas ao que eu falei aqui. Assina o canal, tá? Para você não perder nenhum vídeo, porque eu vou passar muito conhecimento para vocês aqui, muita coisa das minhas aulas, enfim. Tem muito material. Um beijo grande e até lá!